tempo determinado para todas as coisas na terra. Tempo de abraçar, tempo de ficar sozinho, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Nunca tempo de desistir, você vai ver na Bíblia, nos 28 tempos, nem o tempo de não louvar a Deus, porque Abacuque diz, em todo tempo louve a Deus. Mas existe tempo de guerra, existe tempo de paz. Existe um tempo já determinado por Deus para as nossas vidas. Mas existem algumas passagens da Bíblia onde Deus, ele muda o tempo. O que eu quero falar hoje está no livro de Daniel, no capítulo 2, verso 12, que diz assim: o Senhor muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria e conhecimento aos sábios. Então ele está declarando que Deus, ele pode mudar o tempo. Ele é que transforma o tempo. Quem é que vai transformar o tempo de guerra em tempo de paz? Quem é que pode transformar o tempo de enfermidade em tempo de cura? Porque já há um tempo determinado. Mas existem atitudes em nós que podem mover o coração de Deus para que o tempo seja mudado. E Daniel sabia disso. Por isso Daniel declara que Deus é que pode mudar o tempo. Deus é que pode mudar o domínio sobre a sua vida, o domínio sobre uma nação. Deus é que pode fazer. E eu quero citar uma passagem, uma das coisas que pode fazer com que Deus mude o tempo nas nossas vidas é o arrependimento. Você sabia que quando verdadeiramente a gente se arrepende, Deus pode mudar o tempo? E o arrependimento, ele não é apenas choro, não são apenas lágrimas, mas é uma verdadeira mudança interior. E eu quero citar uma passagem que está no livro de Isaías 38, onde Ezequias, ele adoece de uma enfermidade mortal. Alguns estudiosos acreditam que ele estava com câncer ou com algum tipo de úlcera. Naquela época o câncer ainda não tinha esse nome, mas era uma enfermidade para a morte. E o profeta Isaías chega na casa de Ezequias e fala assim: Ezequias, arruma a sua casa porque você vai morrer. E parece que a gente está vivendo um tempo na terra de arrumar a casa, arrumar as coisas. Deus está dando um tempo para você se organizar, não sei se você percebeu, para organizar os seus relacionamentos, para organizar a sua vida, para organizar o seu tempo. E semana que vem, que seria, entre aspas, a nossa Semana Santa, vai ser um dia onde eu vou propor um desafio para cada um de vocês se aproximar mais ainda de Deus. Então ele diz assim: vamos arrumar a casa, e Deus está dando um tempo para que nós possamos arrumar a nossa vida, arrumar as nossas prioridades, arrumar a nossa casa. Só que o decreto sobre Isaías era um decreto de morte. Isaías, arruma a sua casa porque você vai morrer, o seu tempo acabou. Imagina se hoje Deus chegasse para você e dissesse assim: o seu tempo acabou, hoje é o seu último dia. Imagina o quanto de coisa não ia passar na sua cabeça. Meu Deus, eu preciso pedir perdão para fulano. Meu Deus, eu preciso fazer tal coisa. Meu Deus, mas existe um tempo determinado para que isso aconteça. Mas ele é invisível. E talvez se nós soubéssemos, tantas coisas nós gostaríamos de fazer. Isaías foi avisado: olha, o tempo de morte chegou. Talvez o tempo de morte não chegou na sua vida física, humana, mas talvez um decreto de morte veio sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Talvez hoje sobre a sua vida haja um decreto de morte, palavras negativas, sonhos que foram frustrados. Talvez hoje você está recebendo aí esse decreto de morte, dizendo: olha, não tem mais jeito. A miséria vai chegar, não tem mais jeito, a enfermidade vai chegar. Talvez haja um decreto de morte. Então o profeta Isaías deixa a sua palavra e diz: olha, pode arrumar sua casa, Ezequias, porque é o seu fim. Vira as costas e vai embora. E Ezequias faz o quê? Existe um decreto de morte sobre a nossa nação, de uma enfermidade. Existem decretos de morte que nós recebemos todos os dias, mas o que a igreja faz? Quando
tempo de morte e quando um tempo de enfermidade chega na nossa casa, quando um tempo de miséria chega, quando um tempo de dor chega. Isaías está indo embora, quando de repente Ezequias vira o rosto para a parede e chora. Ezequias se derrama diante de Deus. Ezequias se prostra diante de Deus, se humilha diante de Deus e clama pela misericórdia do Senhor. Diz: Deus, lembra de tudo que eu já fiz. Deus, não deixa. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste uma oração sincera. Mas havia sido determinado esse tempo, já estava na lei de Deus, o profeta não estava mentindo. Mas o arrependimento e o quebrantamento de Ezequias começou a mover o coração de Deus. As lágrimas de Ezequias começaram a descer como se fosse uma terra seca. E aquelas lágrimas de Ezequias começaram a subir como um vapor e a tocar no coração de Deus. Ezequias disse: Senhor, me dá mais tempo. Lembra de quando eu fui fiel. Lembra de quando eu te servi. Lembra, Deus. Ezequias vira o rosto para a parede e chora. E chora. E hoje você tem a oportunidade de continuar. Hoje você tem a oportunidade. Mas Ezequias estava determinado, não tinha mais tempo. Ele precisava arrumar a sua casa. E talvez ele esperasse uma palavra de cura, mas a palavra de cura não veio. A cura começou dentro dele. Porque certamente a enfermidade que tomou Ezequias era uma enfermidade na alma, nas emoções. Muitos dizem que o câncer ele tem origem nas emoções. O medo que estava por dentro, o medo de estar sitiado por inimigos. E um decreto de morte desse chega, mas ele quebranta o seu coração diante de Deus. Ele chora diante de Deus, ele se arrepende diante de Deus, como hoje você tem a oportunidade de orar pela sua casa, de clamar pela sua casa, de se dobrar pela sua casa. E eu creio que quando o profeta estava indo embora, a lágrima de Ezequias que descia e subia ao céu como um vapor, como uma nuvem de glória. Eu imagino essa canção da atmosfera mudando. Eu imagino o tempo mudando. Eu imagino Ezequias ali com o rosto na parede, Isaías andando e via luto e tudo preto, e de repente aquilo vai se abrindo e a lágrima de Ezequias começa a subir no trono de Deus. Eu imagino o céu se abrindo sobre a cabeça de Isaías e o céu se abrindo e a atmosfera mudando. Eu imagino a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Eu imagino Isaías vendo a atmosfera mudar.
Isaías começa a ver o céu mudar, Isaías começa a ver aquele tempo de morte saindo do céu e vindo um tempo de vida. E quando ele sente a atmosfera, e quando ele sente o céu sendo transformado, sendo mudado através da oração dele, então diz Deus para Isaías: volta, Isaías, volta, porque eu vou voltar o tempo, eu vou voltar atrás, eu vou acrescentar anos de vida para Ezequias. Volta lá e diz para ele que a adoração dele fez o tempo mudar, que o arrependimento fez o tempo mudar, e eu vou voltar o tempo. E uma prova de que eu vou voltar o tempo é que eu farei a sombra retroceder no relógio de Acaz. O relógio daquela época era os relógios de sol, e Acaz era o rei, então o relógio chamava relógio de Acaz, e ele fez a sombra voltar, ele fez o tempo voltar. Assim Deus faz o tempo voltar, porque é Ele que muda o tempo, Ele é que muda as horas, Ele é que muda o tempo de morte em tempo de vida, Ele que transforma a atmosfera quando o coração quebrantado se derrama na presença dele. Então o profeta Isaías diz: Ezequias, eu quero te dizer que o tempo de morte sobre a sua vida foi transformado. E Deus manda te dizer que vai te acrescentar 15 anos, mais 15 anos, oh aleluia. Deus vai acrescentar sobre a sua vida aquilo que está escasso, aonde já havia sido decretado morte, na sua saúde, na sua provisão, na despensa da sua casa, nos 5 pães, nos 2 peixinhos. Deus acrescenta no pouco e multiplica. E hoje Deus quer acrescentar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde está escasso, aonde não tem nada, aonde você imagina que morreu. Deus está acrescentando força para você que está desanimado, para você que está abatido, para você que está prostrado. Deus está te acrescentando vida. Vida, receba a vida do Senhor, receba a vida sobre os seus sonhos, receba a vida sobre os seus projetos, receba a vida de Deus nesta noite, aleluia. Receba a vida do Senhor. A sua oração, o seu clamor, o seu choro pode mudar o tempo de Deus, pode mudar um tempo de morte na sua casa, no seu trabalho, na sua família. A sua oração faz o profeta voltar, a sua oração muda a atmosfera, a sua oração muda o relógio de Acaz, a sua oração muda o relógio de Deus, aleluia. Por isso hoje, abra o seu coração para Ele, deixe Ele mudar o tempo na sua vida. Aleluia. A sombra volta 10 graus. E Deus fala assim: olha, Ezequias, eu vou te dar aqui uma pastinha de figos, e todo dia você vai passá-la sobre a dor. É assim que eu vou te dar vida. Significa que quando Deus libera uma palavra de vitória, uma palavra de cura sobre a sua vida, todos os dias você precisa passar a pastinha de figo. Porque existia uma enfermidade na alma. Deus falou: olha, Ezequias, não se preocupe com os inimigos externos, eu vou dar conta deles. Mas existem os inimigos internos, que são as suas emoções, as mágoas, as tristezas que te adoeceram. E sobre elas você vai passar uma pasta de figos. E a pasta de figos, ela tinha um poder anti-inflamatório, um poder de matar bactérias, fungos. Todos os dias ele precisava passar aquela pastinha de figos sobre a ferida. Assim como todos os dias você precisa colocar a palavra sobre a ferida, assim como todos os dias você precisa orar sobre a ferida, para que a cura venha a cada dia, para que a vida venha a cada dia. Deus muda o tempo, Deus muda as horas, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro de que o meu esposo, o pastor Anderson, ele tinha pedra no rim e tinha uma pedra que estava no canal, e essa pedra estava causando uma dor extrema nele. Essa dor estava dando cólicas terríveis. E ele marcou a cirurgia. Era como se ele marcasse a cirurgia numa quinta-feira.
uma sexta-feira de manhã, quando foi na quinta-feira à noite, um dia antes. Eu disse assim para minha mãe: mãe, vamos orar pelo Anderson, porque amanhã ele vai operar. Ele está com uma pedra no canal, numa região delicada, e ele precisa fazer cirurgia. E a minha mãe disse assim: basta uma palavra do Senhor e essa pedra vai explodir. Quando ela disse isso, eu levei um soco no meu coração. Não deu 10 minutos, o Anderson me ligou e disse: Karen, eu acabei de expelir a pedra sem dor alguma. Eu só escutei o barulho da pedra caindo, sem dor nenhuma. A cirurgia foi cancelada, porque Deus mudou o tempo. Seria um tempo de estar no hospital, seria um tempo de passar por uma cirurgia, mas através de uma palavra, através da oração, Deus mudou o tempo. E quando ele chegou diante do médico e mostrou a pedra, o médico disse: eu não acredito nisso. Sinto muito, doutor, cirurgia cancelada, porque Jeová Rafa me operou. E quando ele viu ali aquela pedra nas mãos, o doutor não acreditou. Eu não acredito que você não sentiu dor nenhuma, rapaz. Pois eu posso te dizer que Deus operou, porque Deus mudou o tempo. Assim como também na minha vida. Eu estava com um cisto de 6 centímetros no ovário, com cirurgia já planejada. E eu também tomei posse de uma palavra através da vida da minha mãe. Ela disse: filha, esse cisto vai sumir, em nome de Jesus. E você sabe que depois que ela liberou a palavra, eu recebi oração na igreja, eu fui, o cisto estava lá. Mas eu não desanimei, eu falei: bom, eu não vou fazer cirurgia, porque era uma cirurgia, como chamam, né? Uma cirurgia eletiva, não era uma cirurgia de urgência. Se você precisa fazer uma cirurgia de urgência, faça. Os médicos, os enfermeiros são instrumentos de Deus na terra para nós, para nos abençoar. Mas eu não fiz a cirurgia. Não era uma cirurgia extremamente necessária. Eu poderia esperar e minha mãe não sentia paz para que eu operasse. Depois que ela faleceu, eu fui fazer exame e o cisto havia sumido. Já tinha 5 anos. E eu glorifiquei tanto a Deus porque eu não pude contar para ela esse testemunho. Mas foi através de uma palavra, de uma oração liberada na minha vida. Aquilo sumiu. E ainda falei: doutora, tinha um cisto aí. Ela falou: pera aí que eu vou ver de novo. Cara, não existe mais cisto nenhum. Porque Deus é que muda o tempo, Deus muda as horas, Deus é que muda os decretos de morte sobre a nossa vida, porque Ele pode operar no impossível. E hoje Ele quer acrescentar força para você. Você que aí estava se sentindo como Ezequias, já morto, já prostrado, já cansado, hoje Ele quer acrescentar vida, Ele quer acrescentar esperança. Ele quer dizer: filho, não é o fim, não é o fim. Dobra os seus joelhos, vira o seu rosto para a parede. Significa: para de olhar as circunstâncias, para de olhar as adversidades, para de olhar as impossibilidades, para de se distrair. Vira o rosto para mim, vira o rosto para mim. Coloca o seu coração na minha presença, porque eu vou fazer a sombra retroceder, porque Ele continua sendo Deus e Ele é bom o tempo todo. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus, e que a força de Deus possa te levantar nesta noite em nome de Jesus. Amém?